Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo este vídeo. E este vídeo será um vídeo de explicação complementar sobre a atividade número 21 aqui do sistema, do dia 1º de junho deste ano de 2020, certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui o texto. O que eu vou fazer agora é ler o texto junto com vocês e vou dando as explicações conforme for necessário. Então acompanhem comigo aqui com muita atenção, tá? Primeiro de tudo, eu fiz a recomendação de um vídeo aqui, vejam esses vídeos aqui. Eles falam sobre os sinais de maior e menor, tá? É um vídeo que tem 6 minutos, bem rapidinho, né? Então vamos lá. Como já dissemos em sala de aula, a matemática é um conhecimento de caráter cumulativo, ou seja, se acumula. Em outras palavras, para cada conhecimento novo na matemática, você precisa necessariamente lembrar dos anteriores. Caso contrário, a explicação não acontece por completo. A compreensão não acontece por completo. Por quê? Quando a gente começa a ver a potenciação no 6º ano, a gente precisa saber multiplicação. Não tem como entender potenciação sem entender multiplicação antes, tá, gente? E isso é qualquer conteúdo na matemática. Tudo que a gente aprende hoje, a gente usa o que a gente aprendeu antes, tá? Eu falei isso bastante para vocês na sala de aula já. Então, continuando aqui. Portanto, antes de começarmos a comparar as frações, vamos lembrar de algumas ideias, tá? Aí aqui uma revisão sobre frações bem rapidinho. As frações são números racionais, como já vimos na atividade 20, atividade anterior a esta, que são representados por dois números inteiros, um em cima do outro, separados por uma barra. O que quer dizer isso? Diz o número inteiro aí, 7. Diz outro número inteiro aí, 8, separados por uma barra. Gente, importantíssimo, gente, importantíssimo. A partir do 7º ano daqui para frente, vocês precisam olhar para esta representação, para este negócio aqui, para este desenho que está na frente de vocês. Vocês precisam enxergar isso aqui como um número só, tá? Aqui parece que tem dois números, 7 e 8, mas na verdade não é. Isso tudo aqui que está dentro do círculo azul aqui é um número só, tá? É uma representação de um número só. 7 oitavos. Essa frase 7 oitavos é um número só. Não são dois números. Tranquilo, gente? Vamos continuar aqui então. Separados por uma barra. Deixa eu trocar a cor aqui. Esta representação forma um número só. Por exemplo, 20 quintos. Se lê 20 quintos. 20 quintos é um número só, apesar de parecer serem dois. Tá, gente? Então é importante lembrar isso aí. Uma fração é um número só. Parece que é 2 ou mais, mas é um número só. Tá? Vamos lá. Veja abaixo alguns exemplos de frações representadas com números e com desenhos de barras, retiradas do vídeo do YouTube, aquele lá de cima, né? Os números de baixo, entre aspas, né, o que parece ser o número de baixo, mostra a quantidade de divisões da barra. Olha o exemplo aqui embaixo, ó. 4 sétimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, esse número que está embaixo da barra, ele mostra a quantidade de divisões, certo? E também dão o nome à fração. Como é que é o nome dessa fração aqui? 4 sétimos. Sétimos, certo? 1 sétimo, 2 sétimos, 3 sétimos, 4 sétimos. Toda a família dos sétimos tem o 7 embaixo. Então, quem dá o nome para essas frações são os 7. E quem dá o nome para as frações são chamados de quem? São chamados de denominadores.
Aqui está. Então, os números de baixo são os denominadores porque eles dão um nome à fração. Já os números de cima, eles mostram a contagem de pedaços, né? Ou numeração. Tá? Então, olha só, de novo aqui o 4/7. Ó. O número de cima, tá? Ele mostra a contagem. Então, 1, 2, 3, 4. Esses cinzas aqui que foram contados, né? Ou seja, contado e numerado, né? Mesma coisa. Esses 4 que foram numerados foram pelo número de cima. O cara que numera, como é que é o nome dele? Numerador. Tranquilo? Muito bem. Vamos continuar aqui então. Deixa eu apagar esses rascunhos aqui. Muito bem. Agora que lembramos desses conceitos, poderemos nos comunicar muito melhor e começamos a comparar as frações. Tá? Esses exemplos aqui, esses desenhos, a gente vai usar bastante. Comparar frações, o que significa dizer comparar frações? Comparar frações significa dizer qual das duas é maior, menor ou se são iguais ou equivalentes, como vamos ver em atividades à frente. Tá? Existem várias formas de conseguir fazer essa comparação. No vídeo, aquele do YouTube, que está lá em cima no cabeçalho, o autor escolheu desenhar barras iguais. Tá? Então, eu reproduzi essas barras aqui. Tá? Essas barras aqui, ó, se vocês forem ver esta barra aqui, que eu circulei, e esta outra aqui, elas têm o mesmo tamanho. Tá? E esta barra aqui e esta barra aqui também têm o mesmo tamanho. A única diferença é que elas estão divididas em pedaços diferentes. Tá? Então vamos lá. No vídeo o autor escolheu desenhar barras iguais, dividir e depois pintar. Tá? Esta é uma forma. Esta é uma forma de conseguir fazer a comparação. Tá? E a partir desta forma, nós podemos chegar nas seguintes conclusões deste quadro abaixo. Tá? Então essa aqui é a primeira forma. Ó. Gente, quando vocês têm um texto para ler assim, tá? Seja de matemática, seja de qualquer assunto que vocês tenham interesse, façam esse tipo de coisa aqui, ó. Anotem palavras-chave, tá? Porque isso ajuda muito a gente a estudar. Isso, nossa, melhora muito para a gente compreender tudo que precisassem, tá? Qualquer livro, tá? Qualquer coisa. Então vamos lá. Quais são as conclusões que esses desenhos fazem a gente chegar, tá? Tá aqui o quadro que eu fiz aqui para vocês, ó. Se os numeradores forem diferentes e os denominadores forem iguais, qual que é a conclusão que a gente chega? A fração maior é a que tem um numerador maior. Então vamos ver aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Nessa primeira, os numeradores são diferentes e os denominadores são iguais, tá? É a primeira linha aqui. Então vamos ver qual que é a conclusão, tá? Os denominadores são iguais, beleza? Estão divididas em partes iguais. E os numeradores são diferentes. Olha só, um é 4, o outro é 3. Então vamos ver aqui, ó. Quem que é maior? É essa aqui ou é essa aqui? É claro que o maior é o 4/7. Tá? Então quando você vê que as frações elas têm os denominadores iguais e os numeradores diferentes, qual das duas que vai ser maior? É claro que a que tem o numerador maior. Tá? O segundo exemplo já é o contrário. Toma cuidado. Tá? Se os numeradores forem, vou até fazer de outra cor aqui. Deixa eu ver outra cor. Um roxo. Roxo? Aí, pronto. Tá. Se os numeradores forem iguais,
e os denominadores forem diferentes, tá? O que vai acontecer? Esse é o segundo exemplo aqui, ó. Veja aqui, ó. Os numeradores, eles são iguais. Aqui, os numeradores são iguais. E os denominadores são diferentes. Então, olha só para esse desenho aqui, ó. São duas barras, cada uma está dividida da sua maneira, né? Uma está dividida em 7, a outra está dividida em 4. A barra que está dividida em 4 pedaços, tá? Tem essa fração aqui, ó, 3 quartos, tá? E a outra, 3 sétimos, é isso aqui, ó. Certo? Qual das duas que é maior? É claro que o 3 quartos é maior. Então, olha só que interessante, né? Você vai ver que se o denominador ele for menor, aqui o denominador ele for menor, então a fração vai ser maior. É o contrário, tá? Igual está escrito aqui, ó. A fração maior é a que tem o denominador menor. Tranquilo, gente? Muito bem. É uma coisa assim decorar, né? Também se você fizer o desenho vai ficar fácil de saber. Olha só a diferença aqui, ó, né? Esse pedaço e esse pedaço. Certo, meu povo? Muito bem, tá? Seguindo aqui, ó. Se os numeradores, outra cor aqui, fazer um verde. Se os numeradores forem iguais e os denominadores forem iguais também, é claro que vai ser a mesma fração. Se você tem um numerador, os dois numeradores iguais e os dois denominadores iguais, é claro que as frações são iguais, são exatamente iguais. Tranquilo? Muito bem. Agora, esse outro exemplo aqui, ó, são de frações equivalentes, mas a gente só vai ver nas próximas atividades, que é esse último exemplo aqui, tá certo? Muito bem. Exemplos. Veja os exemplos, os desenhos acima, todos eles são exemplos do quadro acima. Muito bem, ó, mesma coisa. Esse aqui é o exemplo 1, esse aqui é o 1. Este aqui é o 2, este aqui é o 2. Este aqui é o 3, este aqui é o 3, e este aqui é o 4, e este aqui é o 4. Ok, gente? Qualquer dúvida, perguntem ali abaixo no sistema. Vamos lá. Este quadro de conclusões é outra forma de comparar frações. Então, aqui é a segunda forma, tá? Outra forma de comparar frações. Ó, a terceira aqui, ó. Terceira forma, tá? Então, tem 3 formas. Primeira aqui, segunda aqui, terceira forma. Muito bem. Outra forma de comparar frações. Lembre-se que toda fração é uma divisão. Então você pode dividir as duas frações e ver qual resultado é maior, menor ou se são iguais. Então, gente, olha aqui, ó. Você tem a fração 1/2 e você tem a fração 1/3. Tá? Aqui fica claro de saber que 1/3 é menor, né? Porque se você pegar uma coisa e dividir em 3, né, ela vai ser menor que você pegar uma coisa e dividir em 2. Tá? Enfim. Mas você pode fazer também da seguinte maneira. Ó, você pode pegar, lembre-se, né, a fração é uma divisão. Então você pode pegar o 1 e dividir por 2, vai dar 0,5. E você pode pegar o 1 e dividir por 3, vai dar 0,33333 infinito. Ok? O que é maior? O 0,5 ou o 0,3? É claro que o 0,5 é maior, então 1/2 é maior. Tá? E assim por diante. Você pode fazer dessa maneira também. Então tem 3 maneiras que você pode escolher de comparar frações. Você pode escolher qual professor, qual que é a melhor? A melhor é que você achar mais fácil. Tranquilo? É claro que eu vou perguntar para você fazer as 3, mas no dia a dia, nos concursos, no vestibular, tudo que vocês fizerem, vocês usem a forma que vocês acharem mais tranquila para vocês. Tá? Vamos lá. Muito bem. Agora é com você. Tá? Olha os exercícios. Não esqueçam de copiar os enunciados no caderno. Tá? Mesma coisa. Escreva por extenso as frações abaixo.
Tranquilo, né? Isso aqui vocês estão vendo desde o 6º ano e eu coloquei essa questão porque é para dar uma aquecida, né? Letra A, letra B, letra C e letra D. Tranquilo. Qual é o nome do número de cima da fração? Quem que é esse cara aqui, ó? Como é que eu chamo esse cara? Não é 1, né, gente? Não é 1, não vai me escrever 1. Como é que é o nome desse cara aqui? O que ele faz na fração? Qual é a função dele? Ele faz o quê? Ele numera ou ele denomina? Como é que é esse cara aí? Tá? Volta lá no texto e dá uma olhadinha. Número 3. O que significa dizer comparar frações? Também está no texto. Número 4. Quais são as 3 formas de comparação de frações que o texto falou? Tá? De novo, voltar lá no texto. Se quiser, dá para até voltar neste vídeo aqui, né? Se você quiser voltar o vídeo, é só voltar o vídeo. Número 5. Toda fração é uma operação matemática. Qual é essa operação? Gente, quantas são as operações que a gente aprendeu básicas na matemática? Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. São 6 as operações. Dessas 6 operações, qual delas que a fração representa? A gente já viu antes, tá? Essa foi a número 5. Número 6. Compare as frações abaixo utilizando desenhos. Capricho, tá? Olha só, eu tenho uma régua aqui, tá? O que eu vou fazer, né? Eu quero desenhar. Aqui vai ser difícil nesse aparelhozinho aqui, tá? Mas basicamente, ó, tá? Eu consigo utilizar a régua aqui, tá? Muito bem. E assim você vai fazer, né? Você vai fazer os seus desenhos, né? E assim por diante, tá? Aqui nesse aparelho eu estou usando uma mesa digitalizadora. Não fica tão fácil de eu fazer com a régua, tá? Mas aí vocês podem fazer no papel. E essas aqui você vai dizer se elas são maiores, menores ou iguais usando desenhos. Tá? Número 7. Compare as frações utilizando apenas o quadro de conclusões. Não faça conta nem desenho. Leia novamente lá o quadro e dê a resposta. O que acontece quando os numeradores são iguais e os denominadores são diferentes? O que acontece quando os numeradores são diferentes e os denominadores são iguais? O que acontece quando os numeradores são iguais e os denominadores são iguais também? O que acontece quando os numeradores são iguais e os denominadores são diferentes? O que acontece em cada um desses casos? Aí você vai me dizer qual que é maior e qual que é menor em cada um, tá? Gente, às vezes eu coloco algumas questões assim, ó, só para mostrar para vocês que as coisas são mais simples do que parecem. Tá? Às vezes eu coloco uns números gigantes assim, vocês já podem saber que não vai ser. O número ele assusta, né? Ele assusta quando a gente vê um número muito grande, mas vocês podem ver que mesmo que seja um número muito grande, a lógica ela é razoável, tá? Independente de qual seja o número, tá? E a número 8, tá? Compare as frações abaixo utilizando divisões. Continue com vírgula, no máximo 3 casas depois da vírgula. Então, o que é comparar por divisão? Pega o 3 quartos. O que o 3 quartos significa? Ah, é 3 dividido por 4. Vê o resultado disso. O que é o 4 sextos? Ah, o 4 sextos é 4 dividido por 6. Vê o resultado disso. Vê qual que é o maior, qual que é o menor. Ou se são iguais. Tá? Mesma coisa aqui. Tranquilo, gente? Era isso. Um bom estudo para vocês. Uma boa semana. E estejam em paz e se cuidem bem. Um grande abraço para todo mundo.